Capítulo 16. Da escola à pré-adolescência. Objetivos de treinamento. Chegou o dia de nosso primeiro filho ir à escola. Estávamos confiantes em seu sucesso. Tínhamos trabalhado na obediência por muitos anos. Ele havia aprendido a nos obedecer sem desafio, sem desculpa, sem demora. Cumprimos todos os rituais de preparação. Fomos ao shopping para comprar uma lancheira, compramos uma garrafa térmica, achamos uma mochila adequada ao tamanho dele e a enchemos com lápis, borracha, papel e lápis de cor. Compramos roupas escolares bem resistentes. Tínhamos a certeza que o havíamos preparado de todos os modos. Porém, para nossa infelicidade, descobrimos que nossa preparação era inadequada. Fizemos tudo corretamente em nossa viagem às compras, porém, era o treinamento que estava inadequado. Havíamos ensinado nosso filho a nos obedecer. O problema é que não estávamos na escola para dar a orientação. Houve muitas situações no ônibus escolar, durante o recreio, na sala de refeições, em que ele precisou de orientação. Começávamos a ver que precisávamos ter objetivos de treinamento diferentes para este novo período em sua vida. Fase escolar. Estou usando o termo fase escolar para me referir ao período intermediário da vida da criança. Cronologicamente, esta idade entre 5 e 12 anos. Estes são os anos da escola primária. É o período de tempo em que situamos a infância. Este é o tempo entre o início da escola e a puberdade. Novos desafios confrontam os pais. O filho está desenvolvendo uma rápida independência de escolhas e personalidade. O filho está começando a passar mais tempo fora da orientação e da supervisão dos pais. Ele é confrontado com experiências que os pais não podem testemunhar ou escolher. Nossos filhos estão desenvolvendo uma crescente independência de nós. Desenvolvem seus próprios pensamentos, têm suas próprias ideias sobre o que é engraçado, o que é desafiador e o que vale a pena. As suas habilidades estão definindo seus interesses, os quais expressam suas individualidades em desenvolvimento. Um dia, meus filhos, na época da idade de 6 e 11 anos, decidiram fazer um trenó para descer o morro ao lado de nossa casa. Foram ao barracão, cortaram as pranchas, montaram seu carrinho, tudo sem minha ajuda. Enchi-me de uma estranha mistura de emoções. Estava orgulhoso deles por serem capazes de fazer isso. No entanto, de alguma forma, me entristeci com o fato de que podiam fazê-lo sem mim. Senti-me estranhamente fora de lugar. Uma grande questão. Presuma que você deu ao seu filho o ensino da fase de infância à pré-escola. Ele conseguiu ver a si mesmo como uma criatura feita por Deus para Deus. Entendeu o que significa estar sob autoridade. Aprendeu a obedecer sem desafio, desculpa ou demora. Como você edifica sobre este fundamento? Desenvolvimento do caráter. A grande questão durante esses anos intermediários é o caráter. O caráter de seu filho deve desenvolver-se em várias áreas. Você deseja que ele aprenda a confiança, a honestidade, a amabilidade, a consideração, a prestatividade, a diligência, a lealdade, a humildade, o domínio próprio, a prudência moral e uma série de outras qualidades do caráter. Você não pode estar com ele o tempo todo. Ele deve aprender o que fazer em situações que você não pode prever. Ele precisa de sabedoria bíblica. Sua consciência deve se desenvolver como fato racional de sua alma, a fim de que saiba o que fazer quando você não estiver perto. A mudança de foco a partir da fase escolar. Naquela fase, o foco era a obediência. Você estava preocupado em desarraigar a rebelião inata do coração de seu filho. Estava interessado em que ele confrontasse a tendência natural de resistir à autoridade. Portanto, você abordou a rebeldia e chamou seu filho à submissão à autoridade de Deus. Exigir obediência é uma boa preparação, mas não lida com a questão que você deve abordar neste ponto. O processo de disciplina aborda o comportamento contestador. O que você deve focalizar neste ponto é o comportamento errado, mas não rebelde. O egoísmo, por exemplo, não é contestador, mas é errado. Seu filho não deixou o ciclo da bênção, mas dentro do ciclo da bênção, mostrou um egoísmo ímpio e feio. Outro exemplo seria a zombaria. A criança pode ridicularizar seu irmão sem necessariamente tornar-se desobediente ou desrespeitosa com você. O objetivo é ajudá-lo a ver a indignidade de tal comportamento.
Recordo-me de haver chegado em casa um dia e ver meus filhos sentados no chão, envolvidos em um jogo, enquanto minha esposa estava procurando fazer muitas tarefas simples que as crianças poderiam ter feito. Eles estavam fazendo algo digno, não estavam enganjados em comportamento rebelde, não haviam desobedecido sua mãe. Entretanto, eu estava descontente com a egoísta falta de preocupação da parte deles, ao ignorarem sua mãe tão atarefada. Se você nunca abordar o caráter, nunca passará da simples obediência. Um desvio comum. Tenho visto pais tentarem resolver este problema fazendo várias regras. Esta é uma solução pobre. Logo, a vida familiar se torna sobrecarregada com mais regras do que os filhos e os pais podem se lembrar, muito menos seguir. Conheci uma família que tinha regras sobre quanto tempo se podia usar o banheiro pela manhã. Havia regras sobre cada detalhe ao se prepararem para ir para a escola, até mesmo sobre o número de escovadas no cabelo. Isso pode fazer você sorrir ou talvez se engasgar, mas era uma tentativa honesta de governar a vida familiar sem abordar as questões do caráter. Parecia mais facilmente administrável gerar regras do que abordar as atitudes. Você sabe qual o problema dessa abordagem? É impossível fazer regras suficientemente amplas para prever a necessidade de orientação. Além disso, a mente adulta não é esperta o suficiente para fazer regras que a mente infantil não consiga burlar, mas regras não funcionam. Abordar o caráter põe a ênfase nas questões do coração. Isso capacita você a ir ao fundo das atitudes e abordar os pensamentos, as motivações e o propósito do coração. Por exemplo, por favor, compartilhe seu chocolate com sua irmã. É uma questão de obediência. Até uma pessoa egoísta é capaz de compartilhar ocasionalmente. A questão do caráter vai muito mais fundo. Deus exige mais do que ocasiões isoladas de compartilhamento. Ele requer uma atitude de coração livre para dar sem pensamento de retorno. Abordar as questões do coração atinge abaixo da pele, no pastoreio do coração de seus filhos. O problema do farisaísmo. A estruturação mediante regras é a alternativa que foge da abordagem das questões do caráter dos filhos. São produzidos filhos que aprendem a cumprir regras. Eles se tornam convencidos e cheios de justiça própria. Tornam-se fariseus modernos, cujo copo está lavado e limpo por fora, mas sujo por dentro. Jorge, um aluno da 2ª série em uma escola cristã, era um exemplo de farisaísmo. Seus pais lhe haviam ensinado a obedecer. Na classe, ele cumpria as regras, fazia seu trabalho e nunca falava ou saía do seu lugar sem permissão. Não provocava outras crianças no pátio. Era bem comportado. O exterior do copo estava limpo. Intimamente, Jorge abrigava muitas atitudes perversas. Obviamente, pensava em si mesmo como o melhor do que os garotos que precisavam de correção periódica. Era intolerante quando o ofendiam. Perdoava com ares de superioridade. Não tinha noção de sua própria pecaminosidade ou necessidade de Cristo. Era cego às suas atitudes egoístas e orgulhosas. Os pais de Jorge eram pessoas gentis que amavam seu filho. Eles o haviam treinado cuidadosamente, porém haviam lidado com questões exteriores de comportamento sem abordarem as questões do coração. Jorge entendia o pecado como coisas exteriores, tais como não obedecer o seu professor. Ele não via como o pecado sua constante preocupação consigo mesmo, sem se importar-se com os outros. Neste período intermediário da criação dos filhos, devemos abordar a questão do caráter. Instrumento tridimensional e diagnóstico. O próximo capítulo explora os como de se abordar o coração e a consciência. Antes de analisarmos o processo de abordagem do caráter, examinaremos um instrumento de análise e diagnóstico. Você precisa de algum meio para examinar seus filhos e entender suas necessidades. É necessário um meio abrangente de organizar os aspectos que formam a personalidade. Precisamos de um padrão onde possamos delinear virtudes e fraquezas e concentrar nossa atenção em focalizar suas reais necessidades. Este instrumento é suficientemente simples e amplo, servindo de grande ajuda a cada 6 meses, mais ou menos. Faça esse tipo de análise e diagnóstico das necessidades do seu filho. O filho em seu relacionamento com Deus. A primeira dimensão de análise é seu filho
em seu relacionamento com Deus. A questão não é de evangelismo pessoal. Ele tem um conhecimento de Deus? A questão é: o que você discerne ser a natureza do relacionamento dele com Deus? Seu filho está vivendo sob a necessidade consciente de Deus? Qual o conteúdo do relacionamento dele com Deus? Ele está interessado em conhecer e amar a Deus? Deus é uma fonte de força, conforto e ajuda? Ele faz escolhas que refletem o conhecer a Deus? Ele é motivado pelos caminhos e pela verdade de Deus? Está atento às realidades espirituais? Há evidência que esteja levando um relacionamento independente de vocês como pais com Deus? Fala às vezes a respeito de Deus? Como ele se expressa acerca de Deus? Como seu filho pensa sobre Deus? O seu Deus é pequeno ou grande? Ele pensa em Deus como um amigo, um juiz ou um ajudador ou um carrasco? Ele está vivendo na plenitude de Cristo ou está tentando adorar e servir a si mesmo? Essas não são perguntas sobre o que seu filho conhece a respeito das verdades bíblicas. Essas são perguntas sobre o que ele conhece por experiência, não cognitivamente. São perguntas sobre o entendimento que ele possui acerca da natureza da graça e da salvação pela fé em Cristo. Para pastorear seu coração, para conduzi-lo a Deus, você tem de possuir alguma percepção de onde ele se encontra espiritualmente. O filho em relacionamento consigo mesmo. O que seu filho pensa sobre si mesmo? Com que precisão entende a si mesmo? Qual a consciência que possui de suas virtudes ou fraqueza? Ele entende sua própria personalidade? Tem consciência das propensões de sua personalidade? Jennifer, a filha de meu amigo, é uma pessoa com um coração sensível à necessidade dos outros. Por causa disso, ela com frequência pode perceber o que os outros estão sentindo. Esta é uma excelente habilidade e isso a torna sensível ao sentimento dos outros. Há um lado negativo nesta habilidade. Com facilidade, tais pessoas permitem que os outros a manipulem. É fácil para ela não dizer aos outros como se sente ou o que pensa. Às vezes, ela é tentada a deixar alguém ganhar um jogo para que essa pessoa não fique decepcionada. Ela precisa entender essas coisas sobre si mesma. Para que possa discernir essas qualidades sobre sua personalidade, meu amigo tem de entendê-la a fim de ajudá-la. A maioria de nós aprende essas coisas eventualmente, mas somente depois de nos tornarmos adultos. Infelizmente, alguns adultos nunca entendem as questões de personalidade que motivam suas reações. Somos combinações complexas de virtudes e fraquezas. Existem coisas que podemos realizar com facilidade, porém, há outras que são dolorosas e árduas. Entender essas diferenças pode nos capacitar a amparar nossa fraqueza e desenvolver nossas virtudes. Seus filhos precisam aceitar e apreciar a si mesmos como uma combinação singular das virtudes e fraquezas, como pessoas que são exatamente o que Deus quer que sejam. Ajude-os a aceitarem a si mesmos como pessoas suficientemente capazes de fazer tudo o que Deus os chamou para fazer e ser. Em uma palavra, você almeja que sejam felizes consigo mesmos. Há outro aspecto do conhecimento de seu filho sobre si mesmo. Que atitudes para consigo mesmo ele evidencia? É tímido ou confiante? Arrogante ou inseguro? Está preso a temores? É capaz de comunicar-se com os outros? Ele tem uma falsa dependência dos outros? Sente-se melhor do que os outros ou inadequado ao lado de outros? Harold, um aluno da primeira série, só se preocupa com relacionamentos. Tudo o que faz está revestido de implicações de relacionamento. Ao sentar-se junto aos outros alunos para a leitura, interage mais com aqueles ao seu redor do que com o material de leitura. Entrar na fila para o recreio é uma ocasião para conseguir reconhecimento de alguém. A hora de fazer as tarefas escolares torna-se significativa se ele competir com alguém para ver quem termina primeiro. Nem mesmo importa se os outros sabem que ele está competindo. Seus pensamentos sobre relacionamentos com garotas são sexualmente carregados com uma bagagem que um garoto de 7 anos não deveria possuir. Um professor hábil está ajudando os pais de Harold a entenderem seu filho. Ele os está ajudando a verem que seu filho é prejudicado por necessitar de relacionamentos de uma maneira idólatra.
Harold precisa entender que somente Deus pode aplacar a sede da alma por relacionamento. Em suas vidas, muitas crianças exibem padrões claros de necessidades que nunca são entendidos por elas ou seus pais. Crescem e se tornam escravizadas à necessidade de começarem a germinar nos anos da infância. Há ainda outro aspecto do relacionamento da criança consigo mesma. Essas são qualidades próprias. Ela é capaz de cumprir uma tarefa sem ajuda externa? É capaz de trabalhar sozinha? Depende da aprovação dos outros ou é mais independente? Você precisa entender o desenvolvimento de seu filho nessas áreas para que seja capaz de pastoreá-lo. Você precisa fazer as perguntas certas para extrair as ideias dele sobre si mesmo a fim de conduzi-lo a Cristo de maneira que abordam a sede de sua alma. O filho em seu relacionamento com os outros. Quais os relacionamentos de seu filho? Como ele interage com os outros? Que tipo de relacionamento ele tem? O que ele inspira nos outros? Seus relacionamentos são equilibrados ou ele está sempre sob controle ou sendo controlado? Ele faz tudo para conseguir a atenção dos outros? É agradável às crianças de sua idade? Como ele lida com a decepção com as pessoas? Como reage quando é ofendido? Quais são as áreas de virtudes nos relacionamentos? Quais são as fraquezas? Na escola cristã, Jenny era do tipo manda-chuva. Nascera uma superintendente. Dizia às garotas se suas roupas estavam adequadas ou não. Informava a todas que roupas vestiriam para ir à escola no dia seguinte. Se planejasse usar tranças, as outras garotas também deveriam usar tranças. Na hora do recreio, escolhia o jogo e em seguida os times. Sua professora entendia a situação. Ela poderia ter dito a Jenny para não ser tão mandona. No entanto, sabia que, embora ela tentasse obedecer, eventualmente seu autoritarismo voltava à tona. Então, a professora optou em ajudá-la por um modo mais eficiente. Trabalhou com os pais de Jenny, auxiliando-os a entenderem o modo insolente de sua filha. Juntos, ajudaram-na a ver a si mesma, a perceber o que estava fazendo com os outros, o que buscava controlar as pessoas, confortando os seus corações ao fazer isso.